Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast vem falar sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, liderança, planejamento e produtividade. Esse podcast é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, treinamentos, capacitação e soluções em EAD. E nós vamos iniciar agora uma série especial Lean Healthcare. Como vocês sabem, o Gemba Group tem uma programação anual para a formação do Programa de Formação e Certificação Profissional Lean Healthcare. E essa série vai dar abertura e espaço a profissionais que estão implementando Lean Healthcare em suas unidades hospitalares, suas unidades de saúde. Então, nós vamos trazer aqui gestores hospitalares, equipes de atendimento, vamos trazer também o nosso professor Ricardo, que vai falar bastante sobre o nosso método, como que nós temos levado, a atividades práticas e implementáveis dentro dos hospitais, trazendo vários indicadores de sucesso que vão ser explorados nesta série especial de Lean Healthcare. E no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre eficiência operacional aliada à experiência do paciente. No segundo episódio, nós vamos falar sobre Lean nos hospitais como requisito de certificação. E no terceiro episódio dessa série, nós vamos falar sobre o fluxo de sucesso para garantir um melhor conforto para o paciente. Eu espero que vocês estejam atentos, porque tem muita informação importante. Convidem os profissionais da saúde que vocês conhecem, reforçam, nós vamos trazer muitos cases, indicadores de mercado, indicadores de sucesso, como esses hospitais têm não só trazido sucesso, eficiência operacional, conforto do paciente, mas também, acreditando ainda mais que os seus propósitos estão sendo cumpridos através de metodologias e ferramentas voltadas para o paciente. E hoje eu estou aqui com a Gisele, responsável pela educação permanente do Hospital Mackenzie. Estou com o nosso professor titular, o Ricardo, que é responsável pela formação de Lean Healthcare dentro do Gemba Group, e com o Dr. Gustavo, gestor hospitalar do Hospital Nossa Senhora das Graças. Nós vamos bater um papo sobre Lean Healthcare, sobre a saúde no ambiente hospitalar, sobre o Lean dentro do ambiente hospitalar e focando na qualidade do atendimento e da experiência do paciente. Mas não tem como falar isso sem antes olhar para processos e principalmente saber que para isso tudo acontecer existe um trabalho árduo por trás, focado em processos, para que a dinâmica de atendimento, seja nas emergências ou não, seja sempre não só segura, mas também tenha sempre agilidade. Afinal de contas, quando uma pessoa chega na porta de um hospital, a única coisa que ela quer é ser atendida não só rapidamente, mas principalmente tem um atendimento eficaz e seguro. Vou deixar esse bate-papo para ele, a gente tem apenas 30 minutos para falar sobre isso. No decorrer, vou falar sobre algumas novidades em relação ao Lean Healthcare no Brasil, algumas parcerias internacionais para fortalecer ainda mais a cultura de melhoria contínua dentro dos hospitais, dos ambientes de saúde, mas vou deixar agora para ele se apresentar. O doutor Gustavo se apresenta, passa aí para o Ricardo passa para a Gisele e a gente vai começar esse bate-papo. Pois não, bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa atividade e o uso do Lean na atividade diária do hospital. Como já apresentado, me chamo Gustavo Schultz, eu sou diretor de práticas assistenciais do Hospital Nossa Senhora das Graças e participei de um projeto do Ministério da Saúde envolvendo o Lean, que chama Lean nas Emergências, que é do PROAD, SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês, durante 4 anos e meio. Nós fizemos consultoria por lá em 22 hospitais públicos no Brasil, eu particularmente. O projeto em si, mais de 150 hospitais já em consultoria. Então, para mim é um prazer falar desse assunto. Olá, meu nome é Ricardo, professor titular do curso de formação Lean Healthcare aqui do Gemba. Sou especialista também em projetos em uma instituição aqui de ensino em Curitiba. E estou aqui então para bater um papo com vocês, a gente explorar um pouquinho sobre o que o Lean pode fazer tanto para os profissionais da área da saúde quanto para os nossos pacientes. Muito bem, bom dia. Obrigada pelo convite, eu sou Gisele, sou enfermeira de formação,
Trabalho hoje na parte de educação permanente dentro do Hospital Mackenzie. Também já fui aluna do Gemba, né? Então fiz o meu curso de formação ali com vocês. E hoje venho compor essa mesa aqui para a gente poder trocar um pouco dessa experiência no âmbito aí da parte hospitalar. Achei isso muito bacana que deu certo nesse horário, né, nesse episódio, reunir 3 perfis absolutamente diferentes, né, o Ricardo, que traz a didática, né, que traz o método, os princípios, a filosofia, as ferramentas que se aplica dentro do Lean, voltado para a experiência do paciente, para a eficácia e eficiência dos processos dentro dos hospitais. O Dr. Ricardo, que está à frente, com certeza ali recebendo diariamente vários desafios e necessidades de olhar para isso, que tenha performance interna dentro do hospital, mas que lá na ponta seja sempre o foco. E você, nessa linha também de frente, aqui internamente, né? Exato. Acho que isso é muito bacana. A Gisele foi nossa aluna do programa de formação de Lean Healthcare. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como que foi para você, profissional da saúde, receber esse conhecimento. Como é que foi para você? Nossa, como que eu vou aplicar isso? Antes era só na manufatura, na indústria, nas primeiras aulas, nos primeiros encontros. Como que você sentiu isso? Eu acho que tirar um pouquinho daquela coisa, né? O método Toyota, tá? Era muito legal, mas e aí trazer para dentro do hospital, né? Como eram os nossos exemplos? E aí foi bem bacana, porque a gente conseguia, com o tempo, né? Ricardo principalmente conseguiu ir trazendo para a gente exemplos do que eram as nossas dificuldades, de quais eram os nossos processos, de quais eram as nossas falhas, de quais eram as nossas perdas, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque a gente tem perda, e a gente para pensar, dentro do hospital, perda. Como que vai medir essa perda? Um atraso, como é que você mede um atraso? Eu tô lá correndo, só tô atendendo o paciente, é o paciente que entra, e aí não, a gente para, né, para fazer essas medições, e é a hora que a gente para estudar, para entender esse processo de como é que eu olho isso, e aí você fala assim, faz sentido, não só faz sentido, que a hora que você põe isso para fazer na operação, isso faz muito sentido, né, então assim, foi um aprendizado assim, muito legal, muito bacana. E você está aplicando hoje no dia a dia? Sim. É cultura. Depois que você aprende, eu falo que assim, depois que você põe dentro da cabeça, não dá para tirar mais. Não tem volta, né? Não tem volta. É uma coisa, uma vez colocado, é uma metodologia que escorrega de vez em quando. Escorrega porque às vezes o dia a dia te engole. Mas aí você tem que parar de novo, centrar no teu processo e voltar a fazer a atuação dele de novo. Senão você não consegue. Sim, sim. Como é que é gerir isso dentro do hospital, num olhar de gestão hospitalar, sabendo que lá no tático, né, tem o estratégico, o tático e o operacional, a Gisele está ali numa linha bem tática. Quais são os desafios que vocês olham lá de cima e entendem qual seria o seu papel diante disso? Eu acho, Vânia, assim, que talvez uma questão relacionada a todos os hospitais, né? O foco está errado, né? O foco dos hospitais está errado, porque o hospital está com um foco muito direcionado hoje para o resultado e mede mal o resultado, ou não sabe medir resultado, né? Basta ver... Ou às vezes nem mede o resultado. Às vezes nem mede, né? Basta ver discussões recentes aqui sobre desfecho clínico de verdade, né? O hospital, ele fica muito limitado à barreira física, né, do hospital, e a gente consegue mal e mal ver o resultado que a gente é capaz de entregar dentro da barreira física do hospital, ou seja, até antes da alta, até o momento da alta hospitalar. A partir do momento que esse paciente sai e vai para casa, essa medição fica complicada, para não dizer inexistente, né? Então, o foco está errado e mal medido ou não medido, né? Eu acho que o foco tem que mudar, né? O foco tem que ser no processo, e óbvio que o bom resultado, o bom desfecho, ele é consequência dos processos bem desenhados, né? Tanto é verdade que a gente sempre fala, né? Tem um autor que diz que você não sabe explicar o que você faz na forma de processo, você não sabe o que faz, né? Então, boa parte das pessoas, se a gente pedir para explicar na forma de processo o que é feito, não sabe explicar, né? E aí a gente precisa questionar se de fato as coisas estão acontecendo como elas deveriam, né? Porque o paciente percebe isso, né? Mesmo não sabendo qual é a filosofia do hospital ou qual é a ferramenta que o hospital
utiliza em determinadas situações para ajudar na gestão ou para fazer a gestão, mas com certeza absoluta o paciente sabe, né, qual hospital é mais organizado, qual hospital é melhor organizado e qual hospital não é. O sonho que a gente tem é que todos os hospitais fossem organizados, né? Isso também é uma outra coisa que a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, porque os hospitais eles são muito enclausurados, né? E difícil você trocar experiências, trocar indicadores, trocar formas de fazer, né? Porque se algum lugar está fazendo e fazendo muito bem, por que os demais não podem, né? Eu acho que essas trocas, a indústria faz isso muito melhor, né? Isso é uma ferramenta conhecidíssima, né? Chama benchmarking, mas nos hospitais, de uma maneira geral, fazer benchmarking não é uma coisa tão fácil, né? Por quê? Essa é uma boa pergunta, né? É difícil responder, porque eu ainda acho que os hospitais se veem como concorrentes diretos, né? E quando na verdade não são, né? Porque se a gente for analisar, eu sempre digo no hospital, a nossa concorrência não necessariamente ela está no hospital do lado, né? A nossa concorrência ela está nos diversos serviços pelos quais os pacientes passam e tem a prestação de um determinado serviço, e quero exemplificar aqui melhor. Ele vai nos comparar quando ele come no hospital, quando ele almoça no hospital, quando ele janta no hospital, provavelmente com o melhor restaurante que ele comeu. Ele vai comparar a nossa hotelaria com o melhor hotel onde ele ficou hospedado, né? Então, os concorrentes dos hospitais não necessariamente são outros hospitais, são os melhores serviços, porque o hospital é uma unidade extremamente complexa, talvez das mais complexas que a gente conheça, né? Tem um autor americano que diz que das 3 profissões mais difíceis do mundo, o gestor hospitalar é uma delas, né? Outra é presidente dos Estados Unidos e a outra é pastor de igreja, né? Não necessariamente nessa ordem, inclusive, ele fala, né? Então, administrar o hospital não é uma tarefa simples, mas não é impossível, né? Eu acho que é possível, a gente precisa escolher adequadamente as ferramentas, né? E às vezes eu tenho impressão, como gestor, que os gestores ficam muito presos a uma forma igual de fazer as coisas, né? Então, eu acho que o Lean, ou a filosofia Lean, de uma maneira geral, ela permite que a gente amplie a nossa caixa de ferramentas, eu acho, né? Então, mal comparando, é como pedir para um eletricista escolher uma ferramenta que ele usa no dia a dia de trabalho para fazer bem o trabalho dele, e ele não vai conseguir. Se o eletricista não consegue, o que dirá nós, né? Eu assim, eu até quero, se dá, né, para complementar, porque eu acho que já foi bem explanado, mas assim, os profissionais são os mesmos. A grande maioria a gente compartilha do mesmo profissional. Verdade. Não só da base do profissional, né, do técnico, enfermeiro, mas os médicos, os cirurgiões, tá todo mundo ali. Ele opera no meu, ele opera ali também, né? Então, assim, o máximo que às vezes a gente está falando é do paciente. Um privado, um público, mas mesmo assim pode ser que o dele também está lá comigo, ou o meu, né, de alguma certa forma, também está ali com ele. Então não tem porquê, né, a gente não fazer essa troca. E eu concordo contigo, eu acho que essa troca ela seria muito rica, porque o que eu faço aqui, de alguma forma, vai chegar ali, né? Se é bom, demora um pouquinho, mas chega. Se é ruim, chega bem mais rápido. Eu acho que assim, a troca ela deveria ser mais constante. E é uma coisa que eu falo isso muito sempre. Eu acho que às vezes a gente tem que aproveitar, porque o que eu faço de bom aqui pode ser levado, da mesma forma que o que ele faz de bom lá tem que ser trazido, da mesma forma que o Ricardo vai aprender de bom num outro hospital, com uma outra turma, ele compartilha com a gente, e assim, quem sai ganhando com isso não é o meu hospital ou o outro hospital, é o paciente. E para ser bem objetivo na resposta, quando você pergunta para qual acreditação, acho que a principal acreditação que todos os hospitais deveriam ter em mente é o paciente acreditar no hospital, né? Com o perdão do trocadilho, né? Perdão. Porque, na verdade, eu acho que as acreditações, sejam elas quais forem, como eu falei, elas são consequência de um trabalho bem feito, elas não são o motivo, elas não são o propósito do hospital, né? O propósito do hospital é atender bem os pacientes, e mais do que atender bem, né? É atender bem com bons desfechos clínicos, né? Porque não basta ter bons desfechos clínicos e não atender bem, e também não basta só atender bem e não ter bons desfechos. Então, por isso a complexidade do hospital. Então, a hora que a gente consegue ter isso em mente e ter a acreditação da pessoa mais importante na estrutura hospitalar, que é o paciente, eu acho que as coisas começam a caminhar melhores.
E talvez o grande desafio nessa esteira seja justamente a gente sair do sempre foi assim, né? Eu acho que esse é o grande desafio da saúde, né? Exato. A saúde tem uma mania de achar que as coisas não podem ser influenciadas por áreas diferentes, né? E aí vem essa conversa. Mas por que você está me trazendo essa forma, né, Ricardo, nova de fazer, se sempre foi assim, sempre deu certo? E aí eu pergunto, deu certo para quem, cara pálida, né? Eu não sei se estava dando certo, nós precisamos ter a capacidade dessa medida ou ajustar, como eu falei lá no começo da conversa, ajustar o nosso foco para de fato medir se está dando certo ou não está dando certo, né? Eu acho que os hospitais, de uma maneira geral, ou a saúde, se eu puder generalizar, tem uma dificuldade de medir, né? Quando a gente convive com engenheiros, né, com a origem do Lean, né, da indústria automobilística, e eu convivo com alguns desses engenheiros, trabalharam na Fiat durante muitos anos, um deles inclusive foi responsável pelo setor de qualidade da Fiat, e para eles é uma coisa impensável não medir, né? E no hospital a gente vai atendendo, né? Você vai colocando um paciente atrás do outro, aí quando você vê, mas para trazer o exemplo aqui do pronto-socorro, né, Ricardo? Quanto é o tempo do porta-médico, né? Quanto tempo você está levando para que o paciente tenha acesso ao médico para que ele possa ser atendido, né? Então essas são perguntas que eu acho que precisam fazer e tem formas de resolver isso, né? Sim. E se a gente pensar, né, qual era a definição, né, quando tudo começou na acreditação? Era acreditar que aquele hospital realmente... Exato. Né? Então, quando a gente pensa nisso, e eu concordo, eu acho que assim, quem tem que acreditar, né? Não é vir uma certificadora e falar que você está dentro dos conformes. É o paciente. E não é um paciente. É um com o outro, com o próximo, com o próximo. É uma indicação, né? Por exemplo, eu acreditar, quando o doutor falou sobre isso, doutor Gustavo, na hora eu fiquei pensando assim, ok, quando eu estou em casa, não estou passando bem, realmente chegando um momento eu tenho que ir para o hospital. Por que eu escolho o X ou não escolho o Y? Porque eu acredito naquele, né? Por que eu acredito que aquele vai ser mais rápido diante da situação que eu estou? E nem sempre é o mais perto, né? As pessoas não necessariamente... Em algumas circunstâncias, sim, né? Mas em outras circunstâncias, não, né? Não é necessariamente o mais perto, né? Você vai escolher o melhor, o que mais responderia bem à situação clínica que se apresenta naquele momento, no teu caso, né? Então, eu acho que é uma questão dos hospitais pensarem nisso também, abrir um pouquinho o pensamento e olhar, eu falei, trocar mais ideias entre si, que eu tinha comentado, mas também olhar para outros setores e a gente ver o que esses outros setores estão fazendo e que a gente pode fazer também, utilizando o que é bem feito nesses lugares. E dou um exemplo muito claro aqui. Esses dias eu estava conversando sobre isso no hospital, até estava falando com o Ricardo antes aqui, a gente fez um mapeamento de alta no hospital, mapeamento de alta, sim, né, mas do processo inteiro do paciente, desde o momento em que ele entra até o momento em que ele sai de alta, mas eu estou falando da alta física, né, não da alta médica. Eu costumo dizer que é a alta de corpo ausente, né, ou seja, a hora que o paciente de fato foi embora, né, não está mais ocupando o leito. E alguns conceitos, se a gente for comparar o hospital de uma certa maneira com o hotel, e essa comparação que eu disse, você está comparando coisas incomparáveis. Eu falei, na verdade, elas são comparáveis, né? Totalmente. Só as metas talvez sejam diferentes, né? Os alvos sejam diferentes, né? Em termos de meta, em termos de número, né? Porque Sim. O hotel, por exemplo, quando precisa garantir o check-out no dia, ele precisa ter 100% de assertividade nessa garantia, senão alguém vai dormir na praça, né? O hospital não. O hospital, se ele tivesse 60%, 70% de assertividade da previsão da alta, nós já estamos falando num hospital extremamente funcional. Fluxo. Né? No fluxo. E como é que eu consigo colocar isso na cabeça dos profissionais? Isso é uma questão gestão, operação, e por isso que eu acredito muito também na gestão feita por quem tem experiência na operação, que tem uma coisa chamada legitimidade, né? Eu acho que a legitimidade é importante nessa conversa com quem está na operação, mas para a gente saber coisas que os hotéis já sabem há muito tempo. Por exemplo, o check-out é antes do check-in, né? Então, o check-out acontece até meio-dia, o check-in é a partir das 2, alguns hotéis a partir das 3 da tarde. Por que será que tem essa diferença? Porque existe o setup do quarto, né? Eu preciso preparar o quarto, eu preciso fazer a limpeza do quarto para que o próximo hóspede possa encontrá-lo limpo e em condições dele poder deitar na cama, né? O hospital é diferente? Não,
eu preciso garantir também que o quarto esteja limpo para que o paciente possa encontrar o quarto em condições de poder deitar naquela cama. Até os critérios do hospital para um hotel são outros, né? Exato. Quais são os critérios de asseio, de preparação, de organização? Talvez até mais demorado, né? Esse período de setup, né? Mas se você não trabalhar com a previsão da alta, né? Ou seja, eu preciso saber quais pacientes vão de alta naquele dia, e mais do que isso, né? A gente tem falado muito hoje de assertividade da alta, ou seja, da alta no dia em que ela foi prevista, embora a gente ainda tenha dificuldade de colocar na cabeça do profissional que a alta precisa ser prevista, né? Senão as coisas ficam muito difíceis de serem conduzidas. Nós vamos além, né? Melhor do que o dia de previsão de alta, nós estamos falando de horário de previsão de alta, né? Então, essas altas, elas precisam acontecer preferencialmente antes das 10 horas da manhã. Então, eu garanto para você, se você for no Nossa Senhora das Graças hoje, nós temos em torno de 700 médicos ativos, tem 2.500 médicos no corpo clínico, mas 700 que frequentam o hospital semanalmente, né? Então, se conversar com esses 700 médicos que são ativos, eu duvido que alguém não tenha ouvido falar na importância da alta antes das 10. Porque a gente fala isso todo santo dia, né? Então, colocando na cabeça dos profissionais devagar, e aí, a partir do momento que a coisa acontece, e eu dou um exemplo aqui prático, né? No Hospital Nossa Senhora das Graças, 2021, o pico das altas era às 14 horas. 14 horas. E nós conseguimos mudar isso agora, o pico das altas está entre 9 e 10 da manhã, né? Então, 9 e 10 da manhã, eu não preciso dizer para o médico da importância, porque ele já percebeu a importância, porque vivencia na prática um hospital mais funcional. E um hospital mais funcional não é funcional para ele, médico, também é, mas não era esse o foco, né? O foco é o paciente. Eu tenho paciente que espera menos na recepção do hospital, eu tenho paciente que espera menos na recuperação pós-anestésica por um quarto depois de operado, eu tenho paciente que espera menos no pronto-socorro, e esse talvez de todos seja o que merece uma maior atenção, e não só por uma questão de estética do pronto-socorro, estou falando de grandes desafios aqui, até maiores do que do Nossa Senhora das Graças, por exemplo, o Hospital Evangélico, né, Gisele? Hospital do Trabalhador, Hospital Cajuru, que lidam com situações totalmente imponderáveis e casos de extrema gravidade, né, que relacionados a causas externas, né, que é a questão do trauma, e quanto menos esse paciente com decisão de internar permaneça no pronto-socorro, melhor para ele, né? Isso é comprovado, porque um paciente com decisão de internar que permanece no pronto-socorro mais do que 12 horas, esse grupo de pacientes tem a mortalidade duplicada, a mortalidade é 2 vezes maior, e a morbidade também é maior, porque quando ele chega no leito, né, quando finalmente ele consegue chegar no leito, em média ele fica 4 a 7 dias a mais do que ele ficaria se ele tivesse chegado na hora certa. E aí vira uma bola de neve, né? Se ele fica 4 a 7 a mais, o que precisa chegar também vai demorar, quando chegar vai demorar, e assim por diante, e a gente vai trazendo um ciclo vicioso muito ruim que a gente tem que interromper, quebrar e transformar isso num ciclo virtuoso. Como é que eu faço isso? O Lean, sem dúvida nenhuma, tem uma participação gigantesca nisso. Eu acho que a primeira medida, se alguém pede, mas o que conselho pode dar para que o hospital possa perceber aonde está o problema? Precisa mapear o processo. Eu preciso mapear o fluxo inteiro do paciente, da jornada dele, desde a hora que ele retira a senha para ser atendido lá no pronto-socorro, até o momento em que ele vai embora para casa, até o momento da alta, né? Tem um vídeo muito legal, que é do NHS, que é o NHS, né, que é o SUS lá do Reino Unido. Na verdade, o SUS nosso aqui, que é o NHS, né, que ele é baseado no NHS. Só que tem um vídeo legal que chama Last 1000 Days, que é os últimos 1000 dias, né? E o que fica, e eu sempre falo isso também no hospital, quando a gente fala sobre Lean de uma maneira geral, pensando numa jornada mais enxuta para o paciente. Jornada mais enxuta seria eliminar aqueles dias em que nada é feito que aproxima esse paciente da alta, né? E a gente traz esse vídeo lá, se procurar no YouTube, acha com facilidade esse Last 1000 Days. E ele pergunta, se você tivesse só 1000 dias de vida, sabidamente, né, 1000 dias de vida, quantos dias você queria ficar dentro do hospital? E, em geral, as pessoas, né, os profissionais de saúde respondem nenhum, todo mundo responderia nenhum. Eu falei, pois é, nenhum de nós aqui sabe quantos dias a gente tem de vida pela frente. Por que a gente deixa os pacientes dentro do hospital procrastinando a alta
esperando. Eu sempre brinco aqui, o Ricardo sabe dessa também. Falei, dar alta é chato, né? Dar alta tem que escrever um monte de papel, tem que explicar as coisas para o paciente. Então, às vezes, o médico está lá achando que, não só o médico, né? Mas eu falo equipe, do médico, mas a equipe toda, achando que é só um dia a mais. Não. Se a gente for olhar em termos de processo, um dia tem 1.440 minutos. São 1.440 minutos. Então, eu preciso fazer o hospital enxergar o pronto-socorro e o pronto-socorro enxergar o hospital. Porque são duas unidades que se conversam em unidades de tempo diferentes. Porque na enfermaria, na UTI, são dias de internação. No pronto-socorro são minutos, né? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos podem fazer uma diferença absurda entre salvar ou não salvar a vida de alguém. Imagine 1.440 minutos. Uma prova disso, por exemplo, eu passei por 3 procedimentos cirúrgicos, né, 2 deles de bastante complexidade, e eu lembro da sensação, né, falando como depoimento mesmo, a sensação de, olha, você vai receber alta em torno das 9. Se era 7 horas da manhã, parece que chegava 10 horas da noite, mas não chegava às 9. Aquela sensação, você já está fragilizado, está vulnerável, quer ir voltar para casa, emocionalmente está abalado. Parece que aqueles minutos não passam. E vamos falar um pouquinho mais longe, esse processo mesmo neurológico, químico, do estresse que desce no corpo de uma pessoa que está em recuperação. Sim. A pessoa já está frágil fisicamente, a saúde já está frágil. Ela recebe uma carga de estresse porque a hora está passando e ninguém dá sinais de que ela de fato vai ter alta. Né? Tem isso também que eu sempre comento quando a gente fala sobre. Eu costumo falar muito, né, nessa mesma linha do doutor, é assim. O momento da alta, que às vezes a gente fala assim, o paciente vai de alta, então eu vou fazer as orientações de alta. Eu falei, não, as orientações de alta você devia estar fazendo há 1 semana, né? Então, eu vou ensinar o procedimento de alta, sei lá, o paciente vai sair com um curativo, uma troca de bolsa. Eu falei, não, você não tem que ensinar isso agora. Você já tem que estar ensinando isso desde sempre, né? Uma passagem de uma alimentação por sonda. Então, são coisas que, às vezes, você também vai facilitando o processo de alta, porque não é simplesmente, né? Agora você está de alta, tá? Né? Para quem sai, opa, né? É um mundo novo lá fora. Sim. Então, quando você também trabalha isso, você já sabe, né? A gente tem algumas metodologias, eu sei que determinada doença, mais ou menos nessa característica do paciente, vai ficar tantos dias. Ok. Então, se eu sei que ele vai ficar lá 5 dias, então eu tenho lá 2 dias antes para ir treinando, um dia antes. Procedimento é POP, né? Procedimento operacional padrão. Isso. É muita experiência. Até eu queria perguntar para o Ricardo. Ricardo, sabe que esses dias a gente estava conversando, falando sobre Lean Healthcare com um grupo de médicos, e eu comentei sobre a questão da questão alimentar, da experiência alimentar, que o doutor Gustavo comentou no começo do nosso bate-papo. Por ter hospital, até é engraçado, porque tem hospital que você está internado, e você não vê a hora que chega a tua refeição, né? Sim. Ai, meu Deus, o que vai ser hoje? O que vão trazer? Agora tem hospital que você fala, meu Deus, será que tem como trazer comida clandestina? Será que tem alguém trazer uma comida escondidinha para me visitar na bolsa? Sim. E como que isso impacta, né, a percepção do paciente em relação ao cuidado que ele está tendo dentro do hospital? Não tem dúvida. Fora o fato de que alguns hospitais tinham que mudar de nome, né? Tinha que mudar o nome para SPA, né? Que deixa os pacientes tanto tempo em jejum, né? Porque a falta de programação, a falta de um padrão de serviço estabelecido, e padrão, quando eu falo em padrão, eu estou falando em jeito de fazer as coisas, não em engessamento do jeito de fazer, né? Então, o padrão é que os pacientes não precisem saber quem é o doutor que está de plantão no pronto-socorro, na terça, na quarta, na quinta, para saber quando ir para o hospital, porque naquele dia é melhor. O hospital precisa ter um padrão definido, né? Eu acho que isso, o Lean ajuda muito nisso, né? E o que ajuda muito também é você medir, né? Então, o que não é medido, não é gerenciado, né? Eu acho que isso é talvez uma das primeiras coisas aqui que a gente precisa convencer os hospitais disso, né? E eu estava, pouco antes aqui de começar o podcast, estava conversando com o Ricardo. Eu estava falando, vou dar um exemplo de novo, estou falando da Nossa Senhora das Graças, mas porque estou lá, né? Isso assim como ela está falando do Mackenzie. Isso vale para todos os hospitais. Mas se você perguntar quanto tempo leva entre a alta médica e a saída real do paciente do hospital,
você pergunta isso, as respostas vão vir as mais variadas, porque você não está na pele, igual a tua experiência que você teve como paciente, esperando a refeição, esperando a alta, né? A espera pela alta parece uma eternidade, e às vezes, de fato, ela é uma eternidade, porque é feito tudo prioritariamente, e a alta é a última coisa que se faz, tendo em mente que o paciente de alta é o paciente que menos precisa. Exato. E não é. Na verdade, ele precisa, ele tem o direito de voltar para casa, né? Nós precisamos devolver ele ao convívio dos seus familiares, e além disso, aquele leito é importante para que outro paciente possa chegar e ter as necessidades atendidas em função daquele leito liberado. Então, acho que essa é uma situação fundamental. E se a gente for olhar, estava citando o exemplo do hospital, esse tempo ele pode ser tão longo quanto 4, 6, 7 horas entre a alta médica e, de fato, o paciente sair de dentro do hospital. Por N motivos, né? Só que a hora que eu percebo que isso está longo demais, você vai atrás da causa raiz, você vai atrás dos motivos pelos quais eu tenho atraso na alta do paciente. Por que o paciente está indo embora tão tarde, né? E às vezes está nessa que a gente acabou de falar. O paciente é surpreendido pela alta. A alta é uma surpresa. A alta ela não é conversada previamente, ela não é explicada, ela não é um processo bem definido dia após dia para que o paciente saiba hoje, 9 horas da manhã, puxa, hoje eu vou de alta e me disseram que antes das 10 o médico vai passar aqui, de fato ele passa lá e efetiva aquela alta. Você falou sobre causa raiz, né? Falamos muito sobre isso no curso, né, Ricardo? Sobre essa questão mesmo. Uma coisa assim, nós precisamos mapear um processo. Ok, como mapear um processo? Mapeou. Mas que tipo de indicador e informação você tem que tirar desse mapa? E como que você vai encontrar agora a causa raiz? Não é só analisando, precisa ter conhecimento, precisa aprender uma metodologia, precisa saber qual ferramenta utilizar e como utilizar essa ferramenta para extrair as informações corretas. Realmente é um mar de possibilidades. Aí os indicadores que você trouxe, por exemplo, pode dobrar a causa-morte por um atraso ou por uma ineficiência tão simples que, como você falou, estava aqui na minha frente, fácil, e a pessoa não identificou porque não sabia utilizar o método e a ferramenta correta. Por isso que o nome do indicador em português ficou tão bom, né? Porque, na verdade, se a gente escolher bem, eles realmente indicam as nossas dores, né? Exato. Por isso que eles chamam indicador, né? Tem que saber escolher também, né? Sim. E tem uma outra coisa, né? O número de leitos é o número de leitos fechados, né? O hospital tem um número de leitos. Eu tenho 10 leitos, 12 leitos, 50, 500, no nosso caso, 510 leitos, né? Mas assim, eu tenho que dar alta para receber mais um paciente, né? Tudo bem, esses dias a gente estava com uma superlotação, mas não é só o meu caso, né? O meu, o seu, o dele. Então, os hospitais todos estão vivendo este momento. Que bom. Que bom que chegaram no momento de saber que é hora da mudança, da transformação. A gente precisa. Que ótimo. Né? A pandemia já passou. Sim. Então, a gente já teve esse olhar neste momento e agora a gente está voltando para uma outra normalidade, né? Mas a gente precisa voltar a ter um padrão de trabalho, senão eu acho que... Vamos lutar em relação a isso, fazer o nosso papel, já que nós temos consciência, sabemos como fazer, nós temos o caminho. Muito obrigada, doutor Gustavo, pela tua contribuição, rica contribuição. Obrigada também pela tua rica contribuição como uma profissional que está ali no tático, está aplicando o que aprendeu, né, Ricardo? Fico muito feliz com a presença de vocês, por vocês terem aberto, né, os episódios especial de Lean Healthcare do Gemba Group. Obrigada. Fica tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.